irmãos conseguem identificar? Gripe, mas o que? A gente também passou por um período, né? Que a gente não podia nem sair na rua, também tinha o Covid, né? E logo a gente pensa em quê? Naquelas doenças que são transmitidas dentro do vírus e que é tão contagioso, né? E aí hoje eu queria fazer com os irmãos essa analogia de ter a mente contagiante, né? Ter uma vida cristã contagiante e essas doenças, né, virais que são contagiantes. O bom pastor Sandro é profissional da saúde, está aqui no primeiro banco olhando para mim e não vou sentir. Não vou ficar constrangida, ele vai me ajudar. E aí hoje a gente vai ver as fases dessa doença, que é transmitida pelo vírus, como a gripe. Todo mundo aqui já teve gripe, irmãos? Já? Todo mundo sabe como é que é, né? Então vamos lá, com esse ventinho aí ao fundo fazendo o som pra gente, a gente lembrando como é que a gente pega. E aí a gente vai comparar a doença viral com o nosso contágio cristão. E aí, eu fui pesquisar, na doença viral, ele tem algumas fases. Tem a incubação, aí tem um nome difícil agora, o prodrômico, tem a doença em si, o declínio e a convalescência. Beleza. Mas antes disso tudo, qual é a primeira coisa que a gente precisa para a gente ser contagiado? O contato, parabéns, estrelinha para Franciane. O contato, a primeira coisa que a gente precisa para ser contagiado é o contato, é o encontro com, no caso da doença, o vírus. Mas na nossa vida cristã é o quê? É o primeiro encontro, é o contato com Cristo. Muito bem. Aí a gente tem que, primeira coisa, ter o contato com Cristo. Hoje você está aqui, tendo contato com Cristo. Né? E a gente precisa levar esse contato para todas as pessoas. E aí eu separei, todos os irmãos podem ficar sentados, porque aí eu vou dando textinhos para a gente acompanhar. Lucas 5, 3. Lucas 5, 3. Eu separei a vida de Pedro. Por quê? Pedro, ele teve uma trajetória com o Senhor. E ele começa tendo ali o primeiro contato com Cristo. Pedro, ele estava levando a vida dele normal, igual a gente, né? A nossa vida normal, igual quando a gente pega o vírus, a gente está andando de ônibus, a gente está trabalhando, a gente está estudando. E aí a gente se depara, tem um contato. E Pedro, ele estava numa vida dele normal, e diz assim o texto: e entrando num dos barcos, que era de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, Pedro estava levando a vida dele normal, um dia a dia comum. E Jesus pediu para entrar no barco dele. Jesus teve um contato com Pedro. Jesus já teve contato contigo? Amém, né? E aí a segunda fase é da incubação. Os irmãos sabem o que é incubação? É aquele períodozinho que a gente tem um contato com o vírus, mas que ele entra na gente, mas ele ainda não se manifesta. Ele está agindo dentro da gente, mas a gente ainda não tem sintomas. Ele está vendo se ele vai ter, se a gente vai ter sintomas ou não. O irmão Alexandre estava até orando e falou assim, que a gente esteja sensível. Aqueles irmãos que estão mais sensíveis vão manifestar a doença. Os irmãos que estão menos sensíveis, que está ali, que a carne forte, não vão manifestar. É isso?
gente absorve, está entrando, está fazendo já diferença dentro da gente. Mas ninguém vê. Mas dentro da gente já está sendo retomado. Dentro da gente, o vírus está agindo. Dentro da gente, Jesus está agindo. A gente está ouvindo, está colocando para dentro e coisas dentro da gente já estão mudando. E isso precisa acontecer em nós. E nessa parte, eu coloquei João 18, 10 e 11. É só para ilustrar, porque Pedro ele foi caminhando com Jesus, né? Ele foi andando, ele foi vendo tudo que Jesus fazia. Peraí, deixa eu abrir, senão... Aqui na frente, irmãos, eu não consigo falar e a minha Bíblia no meu tempo. Eu tenho que focar, porque eu tenho menor. 18, 10. Aqui. Jesus ele estava ali no Getsemane, pronto a ser preso, né? Ser levado, porque Jesus precisava ser crucificado. E aí, tá aqui, ó. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Por que eu separei esse texto? Porque Pedro ele estava nessa incubação. Ele vinha já andando com Jesus. Ele vinha vendo tudo que Jesus estava fazendo. Existia uma transformação dentro dele, mas ele ainda tinha atitudes antigas. O jeito de resolver antigo, ele tinha um jeito de agir antigo. Ainda precisava de mais transformações dentro dele para acontecer. Esse é o nosso período também de incubação. Você está aqui hoje, você tem vindo à igreja, você tem gostado do Evangelho, você está no momento que você está estudando alguma coisa que você precisa mudar na sua vida. Aquilo tudo está entrando, está fazendo total diferença na tua vida por dentro. Mas ainda não se manifestou do lado de fora. Pedro já estava andando com Jesus. Mas nem tudo estava se manifestando pelo lado de fora. Jesus ainda estava ensinando, estava mudando pelo lado de dentro. E aí vem o nome difícil, né? O prodrômico é a fase do quê? Dos sintomas. Que na doença é aquela febre, a voz fanha, né? A indisposição. A gente começa a sentir que tem alguma coisa mudando na gente. Na doença tem alguma coisa errada. E na nossa vida cristã? A gente começa a ver que a gente está começando a agir diferente, a gente está começando a pensar diferente, a gente está começando a falar diferente, a gente está começando a resolver as coisas diferentes. Antes a gente resolvia de um jeito e agora a gente pensa assim: mas o que Jesus faria? Aonde que eu posso encontrar aqui para resolver isso? E aí são os primeiros sintomas. As pessoas começam a ver que a gente está com um comportamento diferente. Na doença, alguém te posta e você está quente. Hoje você está mais amuado. E na nossa vida cristã? E você não está se metendo mais em fofoca. O que aconteceu? Essa não é a amiga que eu conhecia antes. E o que aconteceu? Que você agora, em vez de chegar atrasado, só chega na hora certinha. O que mudou em você? São os primeiros sintomas aparecendo. E aí a gente volta para a vida de Pedro. Quando Pedro nega Jesus, e aí as mulheres reconhecem ele pelo aquilo que, como ele é. Mateus 26. Hoje eu estou lembrando até do meu marido, né? Que ele gosta de passear na palavra. Então, já pegou 26, 73. E daí a pouco, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a
também. A gente começa a ter esses sintomas. A nossa fala nos denuncia. A nossa visão nos denuncia. A nossa reação nos denuncia. A gente está lá, a gente podia ter uma vantagem no nosso trabalho se a gente desse um jeitinho. Mas a gente escolhe não dar mais, porque aquilo não agradaria o nosso Senhor. E as pessoas que estão em nossa volta, elas começam o quê? A observar aquilo. Elas começam a ver que há algo diferente em nós. E aí, a gente avança para mais um estágio, que é a doença em si. É quando todos os sintomas já estão ali presentes. É quando não tem mais como uma pessoa olhar para você e ver que aquilo ali não está acontecendo. É como pode fazer um exame, que no exame vai comprovar. Faz aquele exame ruim, Covid, né? Positivo. É Covid. É quando vem dificuldade na nossa vida e a gente prova. Positivo. Esse aí é o quê? É crente. Não tem jeito mais. A atitude dele é de crente, ele fala como Cristo, ele anda como Cristo, ele caminha como Cristo. Aonde ele está é um momento de maior contágio da doença. É um momento de maior contágio na nossa vida. É quando a gente vai em qualquer lugar, a gente só vê Cristo e a gente só transmite a Cristo. A gente está naquela fila de banco, os outros começam a reclamar, a gente fala assim, não, tá bom aqui. Né? Deus ensina a gente a ter paciência. E mas está ventando, mas é bonito, né? Está ventando porque a gente precisa do vento, né, pastor? Para alguma coisa. Está chovendo, glória a Deus, melhor do que a seca. Não é assim? É o momento em que a gente está ali no ápice da doença, a gente está contagiando. E para isso eu separei Atos 3. 3:6. E é aquela cura, né, do coxo. E Pedro diz assim, está ali pedindo esmolas. E Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É como a gente não tem mais para onde correr. É quando nós estamos contagiando. Que tudo que a gente tem, exala o Senhor. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, a gente se doou ao Senhor. Ele está todo dentro de nós. Aquilo já foi tomado. Nosso corpo inteiro é tomado pelo Senhor. E a gente está ali contagiando. Esse é o ápice. Né? A gente está ali só contagiando. Você vem para a igreja trabalhar, você não se importa com quem está trabalhando contigo. Você faz para o Senhor. Você está no seu trabalho, pode ter o chefe que for, pode ter o colega que for, pode ser o trabalho que for, você faz como para o Senhor. E isso acaba mudando aquilo que está na sua volta. Aquele que não andava perto de você, ele vai caminhar. Por quê? Porque aquilo que você tem, você dá a ele. E tudo muda. E o outro que eu separei, que eu acho assim tremendo, que também mostra como a transformação de Pedro, aquele mesmo Pedro que Jesus entrou no barco, aquele mesmo Pedro que cortou a orelha de Malta no momento errado, aquele mesmo Pedro que as mulheres só falavam o que ele falava, né, como Jesus, ele agora também, ó, em Atos 5, versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam
contagiados. Pedro estava contagiando, não estava contagiando agora. Até a sombra de Pedro estava contagiando. Era outro Pedro, totalmente por dentro. Por quê? Porque ele foi tomado por Jesus. Totalmente diferente. Por quê? Porque dentro dele só encontrava agora o Senhor. E isso contagiava. Contagiava como? Viam pessoas enfermos, atormentados, todo mundo, nem que seja para a sombra de Pedro passar por cima deles. E é assim também conosco. A nossa vida cristã tem que estar assim. Deus tem que estar tão entronizado em nós. Quando alguém precisar, quando alguém estiver atormentado, falar assim: não, tem lá, ó, a Diária, conversa com ela. Ah, mas eu nem conheço tanto ela assim. Vem de longe, irmão. Vem de longe buscando o quê? Você? Não. A cura do Senhor. Vem querendo ser contagiado, vem querendo ser curado. Olha só, eu quero ser crente igual a Letícia. Por quê? Não, porque olha o comportamento da Letícia, eu quero assim na minha vida. É isso que eu quero para mim. A gente tem que ser contagiante. A gente ouviu lá no começo, né? Que contágio também é um poder de influência. E hoje, mais do que nunca, sabemos como é importante influenciar. Tem agora até profissão. E nós temos que ser assim, contagiantes, influenciadores, mas como? Cheios de Jesus Cristo, como uma doença, como um vírus, que no ápice da doença a gente não consegue fazer mais nada, a gente não consegue ficar disposto, a gente não consegue, muitas das vezes, nem sair da cama, a gente não consegue disfarçar, a gente só consegue contagiar, a gente só consegue evidenciar os nossos sintomas. É assim que nós precisamos ser. É assim que nós temos a mente de Cristo. Contagiantes, influenciadores, pessoas que por onde passam, marcam como? Pela trajetória de Jesus na nossa vida. Pelo preenchimento do Senhor na nossa vida. Pedro é o meio. Tanto lá no começo que deixou Jesus subir no barco, como naquele que cortou a orelha, como aquele que estava caminhando na negação e já estava apresentando sintomas, mas agora ele estava deixando Jesus operar pela vida dele. E é assim que nós precisamos ser contagiantes. Ah, Bruna, mas agora eu não estou mais nessa fase. Poxa, já fiz tanto, já trabalhei tanto, eu já tive todos os sintomas e agora eu estou aqui. Irmãos, vamos ouvindo, porque Deus sempre quer nos contagiar de novo. Aí vem os 3 perigos, que para a doença é bom, mas que para nós, na nossa vida cristã, é muito perigoso. Aí fica um alerta para a gente. Quando a gente está no ápice da doença, quando a gente está contagiando, quando a gente está contaminando, que a gente vai no médico, ele contagia, está gripado, está com Covid, o que ele manda a gente fazer? Ficar no meio de todo mundo? Fazer o quê? Isolamento, né? Assim, quarentena, isolamento, fica distante, fica longe. E aí a gente precisa começar a se preocupar. Por quê? Porque quando às vezes a gente está no ápice, vem o cansaço. Alguém começa a falar: ah, você não é assim, agora você está agindo assim. E a gente acha que a gente é mais santo que os outros, que a gente não precisa ir mais naquela festa da família para a gente contagiar aquelas pessoas. A gente fala assim: não, esse lugar não me pertence mais. A gente acha às vezes que não precisa vir tanto à igreja. Por quê? Ah, não, mas eu vou lá, eu posso resolver de casa mesmo. Olha, a gente mesmo tentando nos enganar que a gente precisa de quê? Do isolamento. Crente não precisa de isolamento. Mente contagiante serve para contagiar, e é contagiar outras pessoas e deixar ser contagiado. Então a gente não precisa de isolamento. Na doença a gente precisa, mas com Cristo, o isolamento a gente tem que abrir o olho. Quando a gente vê que a gente não está querendo participar de mais alguma coisa na igreja,
descanso? Ou eu estou me isolando das pessoas? Quando a gente não quer mais ter o contato, quando a gente não quer mais falar com ninguém, cuidado. O isolamento pode estar chegando na sua vida. Abre o olho, está batendo na porta. Se recontagie. Sai daí. A gente não pode ficar assim. A gente só contagia o quê? No contato. Lembra que foi a primeira coisa? E a gente precisa do contato e não do isolamento. Venha, faça parte. Procure um ministério para você servir ao Senhor. Venha cultuar o Senhor. É quinta-feira, domingo de manhã, é escola bíblica, glória a Deus, amém. É PG, amém. É Missão Batista, amém. Trabalhe, esteja junto. Ah, mas eu não sou desse ministério, ele pediu ajuda, amém, irmão. Glória a Deus, estou vendo que você pode ajudar. Ajude. Esteja próximo, contagie, seja contagiado. Vamos fazer pelo Senhor. Ah, mas me chamou para um churrasco lá na casa daquela minha tia. Mas tem um monte de gente que não é crente. Mas aí como eu sou, eu não vou mais não. Vá, fale de Jesus. É lá que precisa ser pregada a palavra de Deus. Eles vão te contagiar, ou é você que vai contagiar eles? Você vai chegar lá naquele ambiente, você vai fazer aquilo que você fazia, ou você vai permitir que o Senhor Jesus contagie as pessoas através de você? O que tem dentro de você? Contagie. Não se isole. E aí depois, na doença, vem o declínio da doença e a convalescência. E aí é quando? São as lutas da gente. É quando o nosso corpo começa a brigar com o vírus. O nosso corpo, ele quer ficar mais forte, ele quer vencer aquele vírus. E é quando o quê? É quando a nossa carne milita com o nosso espírito. E aí a palavra de Deus já tem a palavra certa, porque Deus, ele é preparado e nos prepara. E aí fica lá em Gálatas 18, não, Gálatas 16, Gálatas 5, 16. Aqui, 5. Aqui, Gálatas. Amém, irmãos? Vamos ler aqui. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém, irmãos? Então, quando a gente começa a ver que o negócio está espirrando, que dentro da gente está falando assim, chega, não, você está cansado, não faz mais nada não. Ih, mas é só isso, o que tem você fazer só isso? Será que isso mesmo vai te contaminar? O que tem você só andar com essas pessoas e essas pessoas serem quem te influencia? Ah, o que tem essa roupa agora? Está na moda e você está usando. Só moda. O que tem? O mundo tem tantos que tens, né? Tem tanto importante a você ser feliz. Traz tanta batalha para a nossa mente. E aí, a gente precisa o quê? Ó, é um alerta para a gente. Puxa vida, eu já não estou com tantos sintomas mais. A minha carne está militando contra o meu espírito. Mas isso ainda tem jeito. O que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer correndo? Ah, não sei, Bruno, porque eu já tive encontro com o Senhor, e aí eu já tive sintoma, e aí eu já vivo uma vida com Deus, eu vou na igreja e não estou sentindo mais nada, eu falto, não sinto nem falta de ir na igreja, nem fico tristezinha mais.
xoxa, capenga. Será? Será que não é a nossa carne gritando contra o nosso espírito? Será que não é a gente que está precisando do quê? De um novo encontro com o Senhor. De um novo contato com o Senhor. Ué, mas eu tenho que aceitar Jesus de novo? Não, a gente precisa aceitar Jesus todo dia. Em todas as nossas atitudes. Em tudo que a gente faz, a gente tem que aceitar a proposta do Senhor, a estratégia do Senhor. A gente tem que aceitar que Jesus quer caminhar conosco. Então a gente precisa ter um contato de novo com Cristo. A gente precisa passar pelo processo de novo. Quanto antes a gente abrir os nossos olhos, que a nossa carne lida com o Espírito, que a gente está se isolando, que a gente está esfriando, que os sintomas não estão mais no ápice, quanto antes a gente tem que pedir socorro ao Senhor. Senhor, vem em meu favor, eu quero te encontrar de novo, eu quero te encontrar todo dia, na hora que eu acordo, em qualquer coisa que eu ver. Eu brinco lá em casa que as crianças às vezes até acham, eu amo ver filme, mas as crianças acham às vezes meio chato, né? Ver filme comigo, porque às vezes eu até paro para falar, você viu? A palavra de Deus está certa. Rei Leão, então, foi tremendo. A palavra de Deus está certa. Olha como é que Deus age, até no filme está falando para a gente. Então a gente tem que ver Deus em tudo. A gente tem que pedir a Deus que em tudo a gente enxergue o Senhor, em tudo a gente encontre o Senhor, em todos os momentos. E foi exatamente o que Pedro fez. Nos momentos da vida de Pedro, Pedro não encontrou o Senhor só uma vez. Pedro buscava a encontrar o Senhor sempre. Na trajetória de Pedro, quando eles estavam na tempestade, que Deus mandou ele ir mais na frente, eles irem na frente, que ele ia os encontrar, todo mundo ficou apavorado, gritando: fantasma, fantasma. Pedro fala o quê? Senhor, se és tu, fala que eu vou ao teu encontro. Pedro teve outro encontro com o Senhor, e ele estava indo ter um encontro com o Senhor, ele começou a olhar em volta dele, começou a achar que estava difícil, começou a afundar. O que ele fez? Socorro, Senhor, me ajuda aqui. Outro encontro com o Senhor. E é isso que a gente precisa. Começou a ver que o contágio está menor, começou a ver que os sintomas estão menores. Senhor, me socorre aqui. Para que eu estou afundando. O negócio está pegando aqui do meu lado. Me ajuda, me estende a tua mão, me faz ir de encontro contigo. Isso tem que ser todo dia. E aí, mais encontros que Pedro teve com o Senhor. Pedro negou o Senhor. Pensou que tudo já estava acabado. Voltou até a fazer aquilo que ele fazia antes, que era pescar. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve um novo encontro com o Senhor. Jesus estava esperando ele naquela praia, preparou para ele alimento. E é isso que nós precisamos. A gente precisa identificar. Eu estou o quê? Estou na incubação? Estou guardando a palavra para ela mudar o meu interior? Eu estou o quê? Estou dando sintoma? As pessoas estão começando a ver que eu estou transformando nisso? Eu estou como? Eu estou empolgada, eu estou contagiando, eu estou por onde eu passo, as pessoas veem que eu sou de Cristo, que Cristo vive em mim. Hoje eu estou precisando, Senhor, me socorre aqui, porque eu preciso de ajuda, eu preciso te encontrar de novo. Irmãos, na nossa caminhada, isso às vezes acontece tudo em um dia só. De manhã a gente busca o Senhor, fica naquele período de incubação, a gente está ali contagiante, acontece alguma coisa do nosso lado que a gente faz igual Pedro, afunda. E o que a gente precisa fazer para voltar a ser contagiante? Ser contagiado. Por quê? Por Cristo. Peça a Ele, me encontra, me socorre. Hoje eu vou na igreja, Senhor, me encontra sentado naquele banco. Hoje eu vou na escola bíblica dominical. Puxa, 20 anos que eu frequento escola bíblica dominical. Vem diferente, vem marcando encontro com o Senhor. Pai, eu quero que o Senhor chegue lá, fale comigo.
Eu quero ter um encontro com o Senhor naquela escola bíblica dominical. Eu quero sair de lá, Senhor amado, contagiando. Ah, mas todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Tenho que almoçar rápido, descansar rápido, arrumar a casa rápido. Porque 7h30 tem que ir no culto. Ou então a gente já está pensando, não, hoje eu tenho ensaio, eu tenho outra coisa para resolver antes, eu tenho que chegar ao quê? 6 horas. Glória a Deus, já pede a Deus, Senhor, que esses louvores falem no coração. Pai, que essas pessoas que estão à minha volta, elas comecem a me contagiar novamente. Que eu quero ser contagiado pelo Senhor e para eu contagiar os meus irmãos. Nós somos mente de Cristo quando Cristo está na nossa mente. Quando nós somos tomados pelo Senhor, aí sim, nós contagiamos, nós levamos e cumprimos aquilo que o Senhor deixou para a gente. Hoje, eu sempre penso nisso, né? Jesus falou que sois o sal da terra, a luz do mundo. Talvez hoje ele falasse, ó, hoje vocês são aqueles que contagiam e aqueles que influenciam. Somos nós. E nós temos o que? Estarmos preparados, cheios do Espírito Santo de Deus, para estar contagiando a nossa geração, a nossa sociedade. E ter mais e mais frutos do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade.